Falo com bastante calma, porque eu não posso me emocionar brevemente muito, assim. Então vamos lá. A proposta dessa entrevista, homenagem de hoje, é porque entrevista é uma maneira muito, acho que afetiva e efetiva de informar. Eu sou jornalista, gosto muito de entrevista. E a ideia é a gente bater um papo e conhecer melhor. Alguns já conhecem bastante, tem muita admiração, tem uma experiência muito próxima, né? Outros conhecem menos, mas conhecer a friburguense, se a gente está fazendo uma festa sobre leitura, sobre mulher, sobre cidade, sobre produção feminina, se a gente está fazendo uma festa num momento desse de retomada. A gente ficou 3 anos sem fazer essa festa por vários motivos, e agora a gente está num esforço de retomar. Eu custei um pouquinho a convencer a pessoa que vai estar aqui agora a estar aqui, e sei do motivo dela estar aqui, mas não dava para fazer essa festa da retomada sem falando da mulher, da leitura e da cidade da Friburgo, sem falar dela, e não dava para fazer essa festa de retomada sem falar de um sentido, de apontar para um sentido. Foi assim que eu consegui convencê-la a vir. O legado que ela já deixou na cidade, já deixou no país, já deixou na América Latina, já está construído. Mas a gente está vivendo um momento que, como a gente ouviu ontem em algumas mesas, né, vai ser um momento de muita reconstrução, um momento que alguma coisa se desconectou ali, muita coisa se perdeu, e que a gente está precisando fazer muitas costuras de novo. E foi assim que eu fiz esse pedido para que Eliane Unes, a quem eu chamo para subir, por favor, agora estivesse aqui hoje, né, para menos do que ser homenageada, fazer mais uma generosidade de conversar com a gente, de deixar se revelar pela Lúcia Fidalgo, quem eu chamo agora, para que a gente possa ouvir mais uma vez, porque é uma riqueza muito grande ouvi-la, para que a gente possa ouvir e reconhecer esse caminho de uma mulher que fez muito, formou muitos leitores, que lutou incansavelmente pela leitura, que lutou incansavelmente para que o país tivesse políticas públicas de leitura, que elas fossem executadas e bem executadas, formando outros formadores de leitura. Eu tenho uma admiração enorme, agora vou parar aqui, porque senão eu vou dar show. Não vou falar da minha relação pessoal, do quanto que eu sou leitora por conta dela, né? Porque senão não vai dar certo, vai ficar feio. Então eu vou deixar agora a Lucinha falar. Então fica meu agradecimento por tudo. Espero que vocês aproveitem bastante e que a gente escute pela sua experiência, né? Não vou demandar mais nada, mas uma diretriz mesmo para a gente reconstruir, porque a gente tem muito para fazer, né? Foram muitas pontas cortadas aí nessa costura que a gente precisa emendar e remendar e renovar, né? Então, obrigada, e obrigada a Vivi, que vai fazer esse registro aí para a gente não perder nada. Obrigada, Lucinha, também, por ter topado essa empreitada. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Lúcia Fidalgo, e quando a Maria Fernanda falou assim, Lucinha, você quer ir a Friburgo fazer uma conversa com a Eliane em praça pública? Aí eu falei assim, como recusar isso, né? Primeiro, ir a Friburgo. Friburgo é onde mora metade do meu coração. Quando eu desço a serra, eu deixo metade do coração aqui, eu só levo metade. Porque eu cresci nessa cidade, eu não nasci aqui, mas eu vejo que eu vim para cá desde que eu nasci. Então eu não podia recusar esse convite, né, de vir a Friburgo. E falar da Eliana, né, e falar com a Eliana, vocês só vão assistir uma conversa entre duas pessoas que se conhecem muito, entre uma pessoa que admira muito a outra, assim. Eliana, não tem nem como apresentar essa mulher, né? Se vocês quiserem conhecer o currículo dela,
É só ir lá ler, porque vocês vão descobrir quem é essa mulher. Mas eu queria apresentar a Eliana para vocês de outra forma, da forma como eu a conheci, né? Esses encontros que a vida dá de presente pra gente, né? Eu não falo que isso seja coincidência, porque uma vez eu ouvi da Eliana uma coisa que eu acredito também. A mesma coisa que ela acredita, assim como a Maria Fernanda, eu estou colando minha língua no céu da boca para não chorar, porque estar diante dela é sempre muita emoção. Mas a Eliana me disse uma vez: Lúcia, eu sou uma mulher de fé inabalável. E eu nunca esqueci essa frase dela. Mas eu também nunca esqueci uma história que ela me contou e que remete à minha história. Ela dizia que aqui nessa cidade de Nova Friburgo, ela olhava lá para as montanhas e ficava imaginando o que tinha atrás dessas montanhas. E ela tinha um desejo tão grande de saltar essas montanhas e ver o que havia atrás das montanhas. E olha como é a vida. Eu, menina, que subia com meus 5 irmãos e com meu pai e a minha mãe, um cachorro e uma pessoa que vinha para ajudar num vemaguete nas curvas de Friburgo, ficava olhando aquela montanha e me perguntava o que tem atrás dessas montanhas. Eliana tinha vontade de descer e eu tinha vontade de subir. As nossas histórias se cruzaram num dia onde eu conheci essa mulher maravilhosa que me ensinou que ler é muito mais do que juntar 2 palavras. Ela me ensinou que ler é sentir o corpo tremer, é ouvir a história que a Rosana contou. E como nós duas somos contadoras de histórias do mesmo grupo, o Morando Betá, é entender que a história mexe profundamente com a gente. Por isso eu queria que a Eliana começasse a contar a história que ela já contou tantas vezes para mim, mas que eu quero ouvir tantas e tantas vezes e que eu não sei se vocês conhecem. Eliana, conta pra gente como foi o teu primeiro encontro com essa leitura. Como foi esse encontro com os livros? Como foi que isso aconteceu? Legal. Bom, primeiro, boa tarde para vocês todos que ainda têm coragem de, em pleno novembro, sentir esse frio no Rio de Janeiro e ficar nessa praça ventando, né, com essa temperatura surpreendente, que é surpreendente para mim também. Eu sempre digo que eu não sinto frio em Friburgo. Né? Apesar de já estar morando no Rio há mais de 55 anos, eu me sinto em casa. E dessa vez eu tenho que dizer que eu estou sentindo muito frio. Bom, eu acho que eu tenho que contar essa história da Lucinha e depois responder um pouco a Maria Fernanda. Não é? Bom, eu nasci aqui, né? Meu pai foi descendente, né? Era descendente de árabes e minha mãe era bisneta de portugueses e suíços. Então, assim, meu sangue é de uma mistura que tem a ver com a cara dessa cidade, né? Que é toda composta de pedacinhos. Nem sempre se colam com muita facilidade, mas que no final das contas eu tive amigas alemãs casadas com italianas casadas com japoneses e coisas desse jeito, né? Então, eu tinha uma mãe leitora. Minha mãe tinha muito livro em casa e até hoje me dói o coração pensar que em algum momento da vida a gente pegou aquela biblioteca e deu inteira. Deu para uma escola rural que tem aqui na zona entre Friburgo e Teresópolis. Eu espero que eles tenham podido aproveitar bem aquela biblioteca e a gente guardou muito poucos livros dela. Mas eu me lembro, por exemplo,
de minha mãe sempre lendo livros e do meu pai lendo jornal. Lembro deles dois sempre lendo. E lembro que a gente vinha para essa praça, ainda muito pequenos, no domingo, a gente se sentava nesses bancos, subia ali a Farinha Filho, onde tinha um jornaleiro, e nós comprávamos revistinhas, sentávamos ali na beirada dos canteiros, enquanto eles dois liam suas revistas. Eu me lembro da minha mãe lendo uma revista que até hoje está na minha cabeça, porque os desenhos eram italianos, Grande Hotel, não é? E meu pai lendo jornal. Então, nós nos acostumamos a vê-los ler, e o nosso acesso inicial eram essas revistinhas. Acontece que eu tive uma gripe galopante, acho que vocês já ouviram falar na gripe asiática, e eu fiquei isolada dos meus irmãos. Eu era a filha mais velha, nós éramos uma escadinha de 5, e eu fiquei doente, e minha mãe me isolou no quarto da casa, para que eu não contaminasse os meus irmãos. E no meio da doença, meu padrinho, que morava em Cantagalo, veio me visitar. Eu me lembro da cor do papel de presente e tenho uma coleção até hoje. Aliás, não a tenho porque não está mais comigo, mas está na Cátedra Unesco de Leitura. Eu acabei doando minha biblioteca para a cátedra e eu recebi a coleção completa de Monteiro Lobato. Como eu fui alfabetizada muito cedo, numa casa em que todo mundo era pequenininho, uma escadinha, eu certamente com 4 anos estava no jardim de infância da Dona Jandira, que ficava aqui na rua Ernesto Brasílio, lá no final da rua, e me alfabetizei muito cedo, de forma que com 7 para 8 anos, quando eu fiquei doente, eu era capaz de ler sozinha Monteiro Lobato. Monteiro Lobato me fez companhia durante 30 ou 40 dias. Quando eu saí da doença, 2 coisas aconteceram. Primeira coisa, isso que a Lucinha acabou de falar. Eu estava abismada com o tamanho que o mundo podia ter e que eu não sabia, não conhecia. Meu horizonte eram essas montanhas. E eu me perguntava, e depois delas, o que tem? O que tem dessa maravilha que eu acabei de ler e que está do outro lado e eu não conheço? E a segunda coisa que aconteceu foi minha mãe andar pela casa e dizer assim, que remédio que eu dei para essa menina? O que aconteceu com a cabeça dela que ninguém aguenta mais ela? Porque eu perguntava sobre tudo, porque eu queria saber de tudo, porque eu duvidava de muita coisa, não é? E ela disse, mas que remédio que eu dei para essa menina? E eu só fui responder essa pergunta quando eu já tinha 20 anos. O que tinha acontecido comigo? Tinha acontecido com Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato me mostrou que o mundo era muito maior do que eu podia imaginar, não é? E eu acabei encontrando, depois estudando, me formando, encontrando uma expressão que é o avesso dessa história, na expressão de Wittgenstein, que diz que o tamanho que o mundo tem é o tamanho da sua linguagem. Esse é o tamanho do seu mundo, o tamanho daquilo que você pode dizer, daquilo que você pode apontar, daquilo que você pode se referir. E quando eu tomei consciência disso, uma consciência aguda, eu acabei entrando para o magistério meio casualmente aqui em Friburgo, porque faltou um professor de inglês no Colégio Anchieta e eu tinha acabado de fazer o Lower da cultura inglesa e eles precisavam de alguém que por 2 meses tomasse conta de uma turma de inglês. E eles foram à minha casa pedir a meu pai autorização para eu fazer isso, porque eu tinha 16 anos. E eu entrei no colégio para cumprir esses 2 meses como professora substituta, entre aspas, porque eu nem era professora,
mas para continuar o trabalho com os meninos, porque eu tinha um diploma que me permitia isso, né? Um certificado, na verdade, que permitia isso. E eu entrei na sala de aula e nunca mais saí. Não era meu plano, mas aquilo foi me tomando a alegria de procurar saber para partilhar. Era uma alegria eu descobrir uma coisa nova e poder ir para a sala de aula partilhar com os outros, né? E essa coisa crescente me fez chegar à faculdade de filosofia, que naquela época era a filosofia dos jesuítas, né? Aqui se chamava Nossa Senhora Medianeira, não era Santa Doroteia ainda. Ela se transforma em Santa Doroteia quando a ditadura obriga a escola, a filosofia, a se mudar para São Paulo. E o departamento feminino, que era onde as mulheres podiam estudar filosofia, não estávamos junto com os padres todos jesuítas até então, todos eles passavam pela Faculdade de Filosofia e de Teologia aqui, onde é o Colégio Anchieta, e o departamento feminino passou a se chamar Santa Doroteia, agora dirigido pelas Doroteias que ainda estão aí, né? Então, nesse momento, eu descobri que a grande transformação que tinha acontecido na minha vida, uma cidade de interior, absolutamente sem grandes horizontes, o horizonte batia nas montanhas, não é? Tinha sido a leitura. A leitura tinha transformado meus desejos, meus sonhos. A leitura tinha me mostrado que era possível encontrar com outras pessoas, era possível me arriscar no desconhecido, era possível partilhar. E eu acabei descendo, Lucia subia, eu descia, descendo para terminar, inclusive, a filosofia lá, e eu já tinha feito bacharelado de letras aqui, compensando isso, né, porque nós ficamos sem a filosofia pura dos jesuítas. E eu fui para fazer o mestrado e acabei ficando no Rio e não voltei. Mas essa experiência que a Lucinha trouxe aconteceu na minha vida com muita gente. Assim como eu encontrei Lucinha, encontrei o Moura do Pedar, né? Todo, a Benita. Eu queria te falar mais uma coisa, fazer uma provocação, que eu adoro provocar ela, e hoje é meu dia de provocar ela. Acho que é bom provocar ela, né? Ela disse que o tamanho, né? Eu anotei aqui, que o tamanho que o mundo tem é o tamanho da sua linguagem, não seria o tamanho da sua leitura, né? Eu queria que você contasse um pouco para eles de uma história que a Maria Fernanda trouxe aqui, né, das suas resistências. Como você resistiu? Uma vez eu ouvi dizerem dela assim, e eu concordo plenamente: Eliana é um fênix, ela renasce das cinzas. E eu vi ela renascer várias vezes das cinzas, porque ela acredita nessa leitura, né? Ela acredita no poder dessa palavra. Ela sempre acreditou, né? E ela sempre batalhou por isso, né? Sabe aquele poema que diz que metade de mim é todo mundo? Essa é a Eliana, né? Metade de mim é todo mundo. Então eu queria que ela contasse aqui para vocês sobre a questão do ProLer, né? Faz 30 anos que o ProLer nasceu. Para quem não sabe, o ProLer é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura do Governo Federal, que foi criado, idealizado, pensado, sonhado. Talvez no quarto, quando ela adoeceu e conheceu Monteiro Lobato, ela já começou a criar esse ProLer. Eu desconfio disso. E ela, como criança, foi criando isso na cabeça dela e foi trazendo isso para esse futuro que chegou rápido. E esse programa de leitura, há 30 anos, surgiu, e ela foi lá debaixo do braço, com a cara e com a coragem, lutar pela leitura no Brasil. Mas não é uma leitura fácil, não é uma luta fácil, né? E para quem não sabe, ela vai contar para vocês
O primeiro, se eu não me engano, né, acho que eu estava com você nessa, eu estava grávida de gêmeos, 92. O primeiro comitê do ProLer foi em Vitória da Conquista, na Bahia. Ia inaugurar, não é isso, Eliana? Pela manhã chegaríamos, uma comitiva do ProLer lá. Só que nós chegaríamos pela manhã, mas algo aconteceu e nós chegamos meia-noite. Como num conto mal assombrado, quase viramos lobisomem. Porque quebrou até o ônibus que nos levaria à Vitória da Conquista. Porque nós fomos num ônibus escolar. Façam as suas leituras. Mas essa foi a primeira história, a primeira aventura da leitura no Brasil. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque não pensem vocês que ela levava a leitura com a academia junto com ela. A generosidade dessa mulher, ela dizia, leitura é para todo mundo. Vamos desescolarizar a leitura, porque nós precisamos todos ler. E aí eu queria que ela contasse para vocês, Eliana, por que você acreditou tanto na oralidade? Como hoje a Rosana mostrou para a gente como é importante a oralidade, como é importante ouvir e contar histórias. Será que se a gente tivesse mais todo o tempo do mundo para contar e ouvir as histórias, teríamos mais leitores no nosso Brasil? Bom, vou emendar no que eu estava buscando e que ela acabou pontuando, né? A descoberta de que leitura não é feita para você se transformar num intelectual, leitura não é feita para te botar na academia, embora a vida acadêmica te obrigue a ter um currículo Lattes, né, que fica contando seus pontos, sua formação, suas publicações. A vida acadêmica em si é muito pouco para o que se destina, não é? Você só tem sentido você aprender as coisas se você efetivamente puder compartilhar, passar adiante, dividir e entregar de uma forma bastante confiável aos outros a parte que lhes cabe, porque cada um de nós tem uma potência, né, resguardada. Hannah Arendt, que era uma filósofa judia alemã, que acabou sendo, depois da Segunda Guerra Mundial, acusada de não ter compreendido o papel dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ela dizia que todo conhecimento, todo saber é para ser partilhado e você dar um passo para trás, para que aquilo que foi entregue possa avançar pela energia e pela força dos seus alunos, daqueles que te ouviram. Então, essa descoberta veio se somar à minha pergunta sobre como realizar esse apaixonamento, né, essa cooptação do outro pela leitura. O que tinha acontecido comigo? Eu me perguntava, por que aconteceu comigo e não acontece com todo mundo? Pode acontecer com todo mundo. O que foi que me preparou, né? O que foi que me encantou? O que foi que me seduziu? E eu meti a cara para estudar essas coisas e conversar com pessoas. Eu fui encontrando alunos pelo caminho, Lucinha, Celso, e em um dado momento me disseram que a Fundação do Livro Infantil e Juvenil ia ser fechada porque não havia quem tivesse disposição de assumir aquele trabalho, que não tinha dinheiro, não tinha projeto. E eu disse, mas como é que tem uma Fundação do Livro Infantil nesse país que vai se fechar? E fui conversar com Laura Sandrone. E ela me disse, não tem ninguém mais, eu estou cansada, estou muito cansada. Eu procurei alguns amigos que comigo tivessem coragem de ir para a fundação. Durante 3 anos, Glória Pondé, que já faleceu, infelizmente, e eu
Ana Maria, que hoje está na África, está em Cabo Verde, nós nos reunimos para fazer a Fundação Reabrir e criar o programa de leitura que foi a Ciranda de Livros. A experiência com a Ciranda de Livros, que foi financiada pela farmacêutica Rest, que na verdade queria entrar no Brasil com agrotóxico, queria ter uma cara de boa moça, e financiou um programa educativo para as escolas de periferia no Rio de Janeiro. Esse trabalho nós montamos, Luiz Raul Machado, outros promotores de leitura se juntaram a isso. Essa experiência mostrou para mim que era possível fazer um trabalho com quem estava efetivamente alijado, excluído do mundo da leitura formal, da leitura que a gente abre livro e lê, e que você precisa estar alfabetizado, ter domínio da linguagem, mas era possível seduzir a quem estava de fora. E nós iniciamos um trabalho de contação de histórias. Isso que a Lucinha falou, de valorização da narrativa oral. Porque ninguém resiste a uma história. Se eu começar a contar uma história aqui, vocês vão ficar muito mais tempo do que ficarão para me ouvir ou ouvir a Lucinha falando sobre as histórias. Né? A história tem um poder de sedução, porque ela nos conduz às nossas memórias, aos nossos sentimentos, né? Aos nossos desejos, aos nossos sonhos. E esse trabalho que nós fizemos durante algum tempo restabeleceu a fundação do livro infantil juvenil que estava fechado. Nesse momento, eu conheci, porque fazia uma avaliação para o MEC, o professor Afonso Romano de Santana, um poeta que morou aqui em Muri com a esposa Marina Colassante durante algum tempo. Infelizmente ele está muito doente, e a Marina e ele vindo aqui acabaram conhecendo o trabalho da gente, e Afonso foi convidado para assumir a direção da Biblioteca Nacional. Quando ele fez esse convite, eu estava fora do Brasil, estava fazendo um pós-doc, ele me ligou e disse: você tem que vir embora, porque você precisa me ajudar a fazer um programa de leitura para esse país. Eu resisti um pouquinho, como resisti um pouquinho a vir aqui hoje, porque, assim, dizendo um parênteses, né? Eu acho que a história é importante. É importante você passar para os outros os acontecimentos, a experiência que você teve, não é? Mas eu não acho que vir aqui significava poder ser homenageada por Friburgo, mas acho que homenagear a cidade, por ela, estão nela, trabalhando nessa direção de formar leitores no Brasil. E quando eu voltei, o Afonso me disse: aqui tem uma mesinha um pouquinho maior do que essa, você senta aí e pensa o que a gente pode fazer na Biblioteca Nacional, que é um depósito de livros que corresponde à 7ª biblioteca de importância no mundo. Nós, inclusive, temos a Bíblia de Mogunça em 2 volumes, que é uma coisa extraordinária. Foram impressos o Gutenberg apenas 7 volumes, 2 deles estão no Brasil. Um veio com Dona Leopoldina, quer dizer, a parte da herança dela, e o outro veio com a Biblioteca Real de Portugal, quando Lisboa foi invadida, né, por Napoleão, e Dom João VI veio para cá e trouxe essa biblioteca. Né? E Afonso assumia a biblioteca e disse: nós temos um tesouro de livros. Eu preciso criar um tesouro de bibliotecas, e para isso eu vou criar um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, e preciso criar alguma coisa com a leitura, formação do leitor. E naqueles meses iniciais em que eu mergulhei para saber o que se fazia no mundo sobre isso, eu descobri que ler não correspondia apenas a livros, que o principal efetivamente estava no meio do mundo. Todos nós temos histórias, todos nós temos narrativas, todos nós podemos escrever e contar histórias.
E elas podem ser orais, e elas podem ser por imagens, e elas podem ser por gestos, por danças. Que o comportamento das pessoas, o modo como elas estão no mundo, aquilo que elas falam, corresponde efetivamente a uma leitura desse mundo, a uma versão desse mundo. A nossa capacidade de enxergar a realidade no seu todo, nos 360 graus como a realidade pode ter, é zero. Nós podemos olhar numa direção, noutra direção, mas não podemos olhar para o que está para trás de nós ou para a nossa lateral. Então, perceber que há uma pluralidade de leituras no mundo e todas elas são capazes de virar uma história, uma narrativa. Isso era fundamental. E eu descobri que se escrevia o mundo pela música erudita, se escrevia o mundo pela poesia, se escrevia o mundo pela dança, se escrevia o mundo pela imagem, pelo cinema, que tudo isso contava uma história do mundo. E aí ficou muito difícil para que eu pudesse fazer isso sozinha. Eu não tinha essa capacidade, não é? E foi nesse vislumbrar de horizontes que eu fui encontrando pessoas como Lucinha, como Fernando Lebes, como criadores de cinema, de música, de artes, e a gente foi se juntando numa caravana. Quando o Proler surgiu desse modo. Eu disse para o Afonso, muita gente no Brasil lê. A gente precisa encontrar as pessoas. A gente não precisa chegar lá com a dádiva da leitura. A gente tem que ir ao encontro das pessoas que já leem, escutar delas, ouvi-las, convidá-las a partilhar esse projeto. Foi assim que nasceu a primeira Política Nacional de Incentivo à Leitura, que nada tinha a ver com o gabinete onde eu havia estudado, mas passou a ter a ver com as pessoas que pelo Brasil todo liam. E essa foi a descoberta monumental. O dia que eu encontrei a reitora de uma universidade estadual do sudoeste da Bahia, isso é fronteira com Goiás. Foi a primeira universidade que respondeu ao convite para a gente fazer um trabalho com leitura. E a Eleusa disse, eu só tenho um ônibus, eu não tenho mais nada, um ônibus escolar para mandar... De banco de madeira. Isso mesmo. Foram horas sentadas ali e horas esperando numa estrada onde o ônibus quebrou. E nós ficamos esperando um carro de boi chegar para resgatar todo mundo. E quando chegamos, sabe Odorico, Paraguaçu, chega na festa, está todo mundo pronto. Mas a festa era 10 horas da manhã, nós chegamos meia-noite. Mas a festa aconteceu. O Proler começa assim, não é? Mas, Eliana, eu estou lembrando de uma coisa que o Proler corre, né? E como ela é a mulher da resistência, né? Porque para ser leitor nesse país precisa resistir. Com tudo que acontece, com tudo que a gente vê acontecer, precisa resistir. E ela resiste, né? Porque durante até de 92 a 96, né? Aí há uma quebra há uma destruição, a gente ouve essa palavra sempre, né? Nós não temos terremotos, mas temos grandes destruições nesse país, né? Grandes destruições. E aí houve uma destruição e a gente vai e se levanta, os comitês já existiam em todos os estados, e aí há um recomeço, né? Vai recomeçando tudo de novo, vai renascendo, já tem outros projetos acontecendo e outras políticas vão surgindo, e Eliana está sempre junto, surge a cátedra, né? Surge o Instituto ILER, que faz um trabalho belíssimo, com grandes programas, onde a Maria Fernanda também esteve lá presente, Vivi, todo mundo que está aqui, né? Elber também, e fazendo um trabalho de leitura de resistência. Mas eu pergunto para a Eliana, a gente sabe que as políticas públicas estão aí, as pesquisas onde a gente também vai lá, participa, trabalha, elas dizem que há um grande problema no Brasil de leitura. E aí as pessoas falam, o livro é caro. Não acreditem, porque não é esse o primeiro problema.
Eu sou professora hoje da UFRJ e também enfrento isso, Eliana sabe, eu vivo chorando com ela, conto isso para ela, que os alunos chegam sem ser leitores, eles chegam na universidade sem ler, o problema está lá no início, e eu não sei, eu queria que a Eliana falasse isso para vocês, eu acho que é uma questão de pressa também. Eu ouvi de uma criança de 7 anos, gente, eu fiquei apavorada. O mundo está muito apressado. Eu, a mãe dele e ele. Ele virou, a gente ia procurar um lugar para almoçar. Ele virou para a mãe e disse assim: mãe, quando vocês escolherem, vamos naquele restaurante que ele é bem rápido, serve rápido, que eu tô com pressa. Pressa de quê com 6 anos? Pressa temos nós. Mas como a sociedade anda muito apressada, leitura tem aquela demora, né? Aquela paixão, aquele tempo. Por que as pessoas têm essa pressa para ler? Paulo Freire diz que a gente lê primeiro o mundo antes de ler as palavras. Você diz o que sobre isso? Bom, eu acho que a gente se encontra pouco, a gente se escuta pouco. Os pais não têm mais tempo de contar histórias para os filhos, de sentar no banco da praça com um livro aberto, comentar o jornal, comentar as notícias do dia na mesa de refeição, porque nem mais refeição a gente faz junto, não é? Então, essa falta de diálogo, essa falta de conversa, essa falta de troca de ideias vai dificultando a leitura do mundo, vai dificultando a leitura do que está acontecendo. O que está acontecendo à nossa volta merece uma reflexão. E não como uma lição pronta, não como uma interpretação dada e acabada, mas exatamente na escuta, na troca, na polifonia, como dizia o Bakhtin. Há muitas vozes dentro de um texto, dentro de um filme, porque há muitos pontos de vista, há muita realidade desenhada pela linguagem de cada um. E a gente precisa de conversa, a gente precisa de diálogo. A gente está assistindo um país dividido em que as pessoas preferem se acusar, vou usar uma palavra proibida, denegrir uns aos outros, não é? Ignorar, excluir, cancelar, essas são as nossas palavras, ao invés de irmos ao encontro, dialogar, escutar, perceber as diferenças, respeitar esses direitos, porque é a única maneira de conviver nesse mundo. Porque no mundo nós não vivemos apenas, nós convivemos. Nós precisamos de todo mundo à nossa volta, todo mundo. Nós precisamos de quem plante, quem colha, quem transporte, quem ensaque, quem venda, quem cozinhe, para só falar dos alimentos. Pensa na roupa, no tecido, na produção de cada uma dessas peças até que a gente as vista. Nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de cada um de nós. E não é uma conversa religiosa, é uma conversa política. Essa é a conversa. Nós precisamos uns dos outros para sermos efetivamente um povo que caminha. Porque solitariamente nós não sobrevivemos muito tempo, não. Então a realidade é que a leitura permite que a gente descubra o outro. Aquele sem o qual eu não posso me espelhar. Eu não me vejo enquanto estou falando com vocês. Mas olhando os olhos de vocês, fitos em mim, eu percebo que eco eu tenho diante de vocês. Há pessoas que podem achar que essa é uma conversa mole, há outros que podem achar que isso pode ser uma coisa séria, outros que vão entender o ponto de vista de onde eu falo, outros que vão estar desacreditados disso. Mas eu me vejo em cada um de vocês enquanto falo. E é desse olhar que vai e volta que eu vou constituindo o que eu posso fazer, o que eu posso dizer frente ao que a Lucinha me pergunta. Então eu acho que a leitura do mundo depende muito das comunidades interpretativas onde a gente está, para usar uma expressão do Stanley Fitch, não é? A gente precisa
de se situar nas comunidades interpretativas que a gente está. Se a gente está só na nossa bolha, a gente vai repetir o que essa bolha diz. Se a gente não escutar o que o outro, que está do outro lado da montanha, o outro que está subindo enquanto a gente desce, se a gente não escutar as diferenças, a gente vai ser mero repetidor, diz o Ezra Pound. Nós vamos ser meros copistas. Não é? E essa, para mim, é a diferença que está entre ter ideias e ter ideologias. Quando eu tenho ideias, eu posso saber que elas estão vivas, que elas não são absolutamente definitivas, que elas vão se alimentando, que elas vão se ampliando. Mas se eu tenho uma ideologia, eu me aferro a ela. Eu me fixo como se ela fosse a minha segurança, como se ela fosse a única coisa que me sustenta e dá referência para o mundo. E nisso eu me empobreço, porque nisso eu me apequeno, eu me submeto. Ao invés de ser o sujeito da ação, que a gente aprende na gramática que a gente estuda, a gente vai se submeter, né? Subjugar a voz do outro, ao imperativo daquilo que está à nossa volta. Então a gente precisa frequentar comunidades interpretativas diferentes. A gente não pode estar isolado na igreja, isolado no clube, isolado no partido, isolado com quem seja nessa bolha. A gente precisa ouvir a diferença. E a gente precisa acolher o outro como alguém que pode espelhar o nosso lado que a gente não conhece. Certamente, quando a gente lê um livro e o livro nos toca, é porque a gente descobriu naquela personagem, naquela situação, uma face de nós mesmos que a gente não sabia nomear, que a gente não sabia dar nome àquele sentimento. E a gente tem vergonha, muitas vezes, de admitir isso. Vergonha de admitir para nós mesmos, não é? Olha, eu seria capaz disso. Eu sou capaz disso. Que horror que isso tenha acontecido, não é? Como é que isso já aconteceu na minha vida e eu não dei a importância que isso tinha, esse impacto, não é? Então eu acho que é dessa capacidade, e aliás, fazer só para fazer o fecho dessa questão aqui, eu acho que a capacidade da nossa sensibilidade, dar conta do mundo, passa pela arte. Não adianta a gente só ler jornal. A gente precisa ir a cinema. A gente precisa ir a teatro. A gente precisa ouvir música. Ouve Carmina Burana. E eu pergunto para vocês, o que vocês ouvem quando ouvem Carmina Burana? Ou quando vocês assistem o Bolero de Ravel? Ou quando vocês falam de Claire Delisle? O que vocês ouvem? Ou quando vocês ouvem uma música instrumental? Porque está ali sendo narrado alguma coisa. É preciso que a gente se deixe sensibilizar. Quando a gente sai do cinema querendo conversar com alguém, querendo trocar uma ideia, é porque a gente se comoveu. Mas quando eu digo se comoveu, eu não estou falando de choradeira. Eu estou falando de comover-se. Isto é, mover-se de onde você está com aquilo que você viu. Né? Te tira do lugar. Te comove porque te move. Te tira do seu lugar de conforto. Te obriga a pensar. E como diz Roland Barthes, só vale a pena quando isso não se torna ou um prazer ou uma dor, mas quando isso se torna uma fruição. Quando você vai para casa e não pode esquecer. E aquilo fica lá. Hoje, amanhã e daqui a uma semana. E se você puder, você vai ver de novo aquela cena. Você vai voltar lá onde você viu e buscar aquela imagem. E aquilo fica remoendo em você. E nesse remoer, você vai apurando, como um filtro, né? Como num processo de análise. Só que você não precisa ter nenhum instrumental psicanalítico. Basta que você se contemple. E contemple aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu, aquilo que você não entendeu, que você precisa perguntar e conversar com outra pessoa. Mas aquilo que te vai constituindo pessoa. Aquilo que vai te constituir
persona. Alguém que quando abre a boca te dá o sinal que está atrás da máscara do rosto. Todos vocês para mim são máscaras. Possivelmente eu sou máscara. Eu e Lucinha nos conhecemos um pouquinho mais porque através das nossas máscaras nós nos falamos com frequência. Mas o que vale é isso que vai soando no meio do mundo. E que seja verdadeiro para nós, não só uma falsificação daquilo que a gente gostaria de ser e não é. Não dá conta de ser, mas que soe para nós aquilo que vai encontrando em nós uma força de identidade. Identidade que vai se mover sempre. Não é idêntica a si mesma todos os dias. Eu não sou aquela menina de 18 anos que saiu de Friburgo, não sou a mulher que perdeu um filho e um marido há 4 anos atrás. Eu sou uma pessoa que caminha. Todos os dias eu me descubro uma pessoa em movimento. E acho que vou morrer aprendendo, pelo menos vou aprender a morrer. Difícil falar depois, né? Meu Deus. Sabe por quê? Porque ela me afeta. Sabe aquela coisa de afetar? Leitura afeta. A leitura que não te afeta, ela não é leitura. O que é afetar, né? É mexer com o outro, é tirar o outro do lugar. Difícil essa minha posição aqui, né? Porque agora eu vou ter que buscar aqui uma... Ainda bem que eu tenho uma carta aqui na manga, que eu estava falando com ela, né? Porque essa mulher que caminha tem que caminhar e essa aqui também tem que caminhar, né? Porque a gente vai deixando os nossos pedaços, sabe? Aquela história que a Rosana contou, eu e a Eliana, a gente estava conversando lá atrás, eu conto uma versão que ela conta, que é do príncipe lagartão. O lagarto, ele vai tirando a pele dele. Na versão que eu conto, ela é uma princesa, ela se casa com ele e ela vai tirando as roupas dela, que ele manda ela se despir, e ela diz para ele: tira primeiro a tua pele. É aquela coisa de essa mulher que caminha, que vai deixando para trás essas perdas, né, e esses ganhos. A gente precisa chegar onde a gente tem que ir, né? Isso são as leituras que a gente vai fazendo da vida, né? E nós estamos vivendo uma coisa que eu penso assim, né? Eu estou aqui em Friburgo, nessa cidade que eu já falei que metade eu vou descer amanhã as montanhas e a metade do meu coração vai ficar aqui, a outra metade desce comigo. Quando eu voltar, eu completo as 2 metades. Sempre que eu estou aqui, as metades se juntam. Quando eu desço, a metade fica aqui. A gente está na semana da festa literária que se encerra com essa fala linda, brilhante da Eliana, né? Grande homenagem. É bom fechar com essa cidade em novembro frio, é uma surpresa para mim, mesmo sendo Friburgo. Mas a gente vem de uma festa literária, eu estava em outra festa literária. E eu falei com a Eliana: Eliana, eu vou falar do texto do Agualusa hoje, tá? Ela falou assim: pode falar. Mas ela é uma leitora, né? E eu não sei se alguém aqui já leu Agualusa. Agualusa é um escritor português, né? Português não, moçambicano, né? Mas ele tem metade, né? E um dos livros que eu vou falar aqui para vocês, eu descobri numa fala, numa feira literária como essa. E olha como é importante esses momentos, né? Que a gente vai sendo afetado com isso. Agora que a Eliana falou, eu fico com vontade louca de ir embora daqui. Sabe por quê? Eu quero pegar esses pedaços que estão lá me esperando para eu acabar de ler as coisas que ficaram em casa. Olha como é que a leitura faz a gente ir embora correndo para nos preencher. E aí eu vi o conto do Agualusa que está me esperando. E eu convido a vocês a buscar também. O nome do livro é A Teoria Geral do Esquecimento. Alguém já leu? E é a história de uma mulher chamada Ludovica. E como eu estou muito íntima dela, eu estou chamando ela de Ludo. Olha que loucura que a leitura faz. Você vai se apropriando, como a Eliana fala, né? Você vai se apropriando do personagem e aquilo vai ficando tudo seu.
E a loucura da leitura é que você quer que as pessoas vão embora logo da tua casa para você voltar pro livro, não é? Fico louca, gente, se a gente não vai embora, hoje é domingo. Pelo amor de Deus, você tem que acabar, porque eu tenho que voltar para Ludo. Né? Eu preciso ler Ludo. Então, essa leitura, eu queria tanto que essa leitura que ela fala e que eu também compartilho, eu queria tanto que isso contaminasse o mundo. Se o mundo tivesse contaminado, se todo mundo tivesse sido afetado com isso, olha que ela afetou muito a gente, eu sou uma. Mas se todo mundo tivesse sido afetado, esse mundo estava tão melhor. Mas que a gente possa afetar cada vez mais. Querem saber a história da Ludo? Só para deixar vocês com vontade de ler. Olha, esse livro é lindo. Eu só vou contar um pedaço, porque vocês vão ter que buscar ele na biblioteca aqui de Friburgo. Essa história é a história da personagem Ludovica e ela é passada, eu só escrevi um pedacinho aqui, em Luanda, na década de 70. A Ludovica vai com a irmã e com o cunhado e ela vai para Luanda, só que estoura a guerra civil. E eles vão para a rua, olha que loucura, gente. E eles não voltam, porque eles morrem. E ela entra em desespero, porque ela tem que se virar sozinha dentro de um apartamento, num lugar onde ela não conhece ninguém, e ela fica apavorada. Então ela constrói um muro no apartamento. Mas para ela não enlouquecer, ela começa a escrever, porque dizem que para a gente não enlouquecer, ou a gente fala ou a gente escreve. E ela vai escrevendo, e quando acaba os papéis, os lápis, ela começa a escrever no carvão. Mas eu não vou contar mais, porque vocês precisam ler. O fato é que vocês precisam entender que a gente não tem uma teoria do esquecimento. Seria maravilhoso se a gente conseguisse ter um manual do esquecimento e a gente pudesse esquecer esses pedaços da gente que vão ficando para trás. Esses pedaços que vão arrancando da gente. E que a gente queria tanto que tivesse sempre com a gente. Ninguém ensinou a gente a esquecer. Não existe esse manual. Não existe essa teoria. Mas também a gente precisa da memória para pertencer a esse mundo, né? É a memória que marca que a gente está vivo. Eu tenho uma mãe de 96 anos. Eu olho para ela e às vezes eu pergunto: será que ela ainda está viva? Ou ela está esquecendo a vida? Porque a memória vai ficando tão frágil. Então, será que a gente quer essa teoria do esquecimento? E é só para seduzir vocês, para que vocês se sintam afetados como eu me senti, porque eu fui buscar esse livro, porque eu participei de uma festa literária. E alguém contou essa história e eu falei: gente, tchau, eu preciso ir embora, porque eu preciso encontrar a Ludo. E eu estou quase me despedindo de vocês, porque a Ludo espera por mim. Eliana, o que você quer mais falar para eles? Olha, vou só pegar o gancho que ela trouxe da Microfone, pega aí. pegar só o gancho da memória que ela trouxe, né? Existe um conto do Borges chamado Funes, o Memorioso. Ele sofre um acidente e não pode mais esquecer nada. Tudo que ele vive é presente. Mas como tudo é presente, ele não pode se lembrar do que importa. Separar o que importa do que não importa. A nossa memória é uma memória afetiva. Nós guardamos aquilo que de fato nos toca, de fato nos sensibiliza. De vez em quando alguém diz uma palavra. Há pouco a Inês me dizia: estou sentindo um perfume e esse perfume me leva a 1965. Então, as coisas que nos tocam são as coisas com as quais a gente vai compondo o mosaico da nossa vida. E esse mosaico vai dando não só um chão para a gente caminhar, como vai nos possibilitando saber que conexões, que colagem essas peças vão fazendo.
E isso vai constituindo a nossa singularidade. Nós caminhamos como um povo, mas nós somos efetivamente singulares. Ninguém vai viver o que nós temos para viver, não é? E eu não posso deixar de dizer aqui, não é, da minha enorme gratidão por estar com a Lucinha, enorme gratidão pela Maria Fernanda, e por todas as pessoas, pela Vivi que está aí, por todas as pessoas, estou vendo aí a Ana Letícia, não é? Eu vi aqui na programação vários alunos meus, ex-alunos meus da PUC, estavam nessa programação. E eu acho que eu podia ter ido embora, porque eu já estava gratificada e já estava homenageada suficientemente ao ver esses nomes ali. Mas eu não quero ir embora sem dizer que talvez aqui nesse lugar devesse estar as pessoas que fizeram a minha história de aluna, de leitor iniciante. Né? Eu me lembro de Dona Conceição Abicalil, cujo externato São José ficava onde está o Vilisal, onde eu estudei com Dona Terezinha Longo, Dona Lourdes Longo, Dona Lídia Longo, Dona Leopoldina Aor, não é? E penso nessas pessoas que eu carrego em mim, não é? Nas minhas colegas de universidade com que eu estudei aqui, Lúcia Raminelli, não está aqui hoje, a Ledir também, que não está aqui hoje. Então, assim, eu penso que essa cidade construiu uma história de professores que foram dedicados às suas causas, à sua profissão de fé. Não é? Porque ter uma profissão é ter uma crença naquilo que faz. Isso é ter uma profissão. Médico, dentista, analista, o que for, cineasta, o que for. Um professor tem que professar aquilo, os valores em que ele acredita. E eu vivi isso com essas pessoas, depois também na faculdade, né, com Sânia Cosmelli, Alda Kondak, que foi também secretária de Educação aqui. Eu me lembro dessas pessoas todas. E fico lembrando também as pessoas que vieram para Friburgo ou estavam aqui por algum tempo e acabaram construindo um pouco da minha história. Me lembro de Rosário Fusco, não é? Famoso pelo seu trabalho na vanguarda da cultura, aqui na loja do meu pai, na Alberto Braune 4. Não é? Me lembro de Paulo Ronay, sentado no banquinho que tinha no escritório dele, não é? E uma figura genial, pai da Cora, né? Todo mundo conhece a Cora, talvez não saiba do Paulo, não é? Mas cuja biblioteca monumental até há pouco tempo teve no Cônego. Não é? Então, Marina, que eu já citei, Afonso, não, eu acho assim, Friburgo teve, Machado de Assis passou aqui algum tempo segurando, Drummond foi aluno do Colégio Anchieta, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem, Rui Barbosa foi paraninfo de uma turma no colégio no começo do século XX. Então, acho assim, a gente tem uma história que é preciso recordar. A gente tem uma riqueza que a gente precisa cultivar. Não para se aferrar a ela como se ela fosse o emblema com o qual a gente vai viver, não é de pendurado nela, mas para lembrar que a gente tem uma fonte, que a gente tem uma certa tradição, não é? A tradição também não é um lugar para nos prender no passado, no conservadorismo, mas é fonte, é possibilidade, é iluminação. Então, essa memória que a Lucinha trouxe, eu acho que a cidade precisa recuperar. Acho que a gente precisa ter isso vivo. E em 2004, Friburgo teve a chance de ser a primeira cidade do país a ter uma secretaria exclusiva de promoção da leitura. Ela chegou a ser criada. O prefeito da ocasião teve um acidente, deixou a prefeitura e o vice-prefeito que entrou suspendeu a criação dessa secretaria de promoção da leitura.
para encerrar, queria dizer para vocês que uma secretaria sozinha não faz verão. É preciso que a Secretaria de Educação, da Saúde, da Cultura, né, estejam unidas para que se promova a pessoa humana. É isso que é preciso promover, a pessoa humana. E a gente só vai promover a pessoa humana de verdade quando ela puder dizer de viva voz quem ela é. E agora, Eliana? Não encerrou ainda. Não encerrou ainda. Não. Tem mais gente que não está aqui. E que quer falar com você. A Cátedra Unesco e o ILE, a pedido da querida Fernanda, trouxe algumas pessoas para falarem um pouco sobre a história da Eliana. Eu, como sou muito para frente, talvez pelo entusiasmo de ser amiga, um pouquinho mais para trás. Achei que devia falar um pouco mais da professora, da doutora, mas também da Eliana pessoa, amiga, avó, né? Acho que vai dar. Então nós vamos passar um videozinho para vocês, pequenininho, de 8 minutos, e depois a professora vai reagir, e aí a gente vai abrir também para as reações da plateia, para poderem, né? Querida Eliana Nunes, amiga, parceira, referência teórica, referência de militância, de dedicação, de trabalho ético na formação de leitores nesse país. Fui junto à Festa Literária de Nova Friburgo, nesta homenagem a você, esse reconhecimento ao seu trabalho. E digo que estou muito feliz com isso. Contar com a sua amizade, contar com a sua colaboração em projetos tão importantes como foram a implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura durante 2 grandes períodos. Reconhecer mais do que nunca que você é uma pessoa que sempre defendeu políticas públicas para a leitura, desde a época do ProLer, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, junto com o grande Afonso Comando de Santana, e em toda a sua trajetória na PUC do Rio de Janeiro. Esse reconhecimento sei também que vem de toda a América Latina, vem de todos os cantos desse país, e é importante todos saberem, através dessa homenagem, que o Brasil conta com você para o seu desenvolvimento sustentável, tendo a leitura como carro-chefe da nossa emancipação. É uma alegria dar esse depoimento aqui na Fringe e falar desta notável friburguense e estudiosa da leitura e do livro. Eu conheço a Eliana há 35 anos. Em 1986 foi quando eu a conheci na UF. Em 1987 eu entrei para a PUC, mas só em 2005 que comecei a trabalhar com ela e com mais 3 professores sobre esse tema de livro e leitura. Em 2006, ela e a professora Tânia Dauster, do Departamento de Educação, criamos a Cátedra Unesco de Leitura. Durante esses anos, eu pude observar qualidades da Eliana, que eu vou citar alguma coisa aqui, como dedicação, competência, dinamismo, criatividade, inventividade e liderança. Querida Eliana, você merece o reconhecimento de todos que têm tido a honra de tê-la como parceira e amiga. Um beijo, querida. A professora Eliane Nunes é uma grande humanista e, como tal, se formou uma grande pesquisadora, um grande rigor teórico, metodológico, com reflexões importantíssimas dentro do eixo da leitura e da literatura, né?
Mas ela não foi apenas, né, essa pensadora, né, que se fixou, né, no seu gabinete universitário. Ela saiu e interferiu na realidade com seus projetos que chegassem até a população, sobretudo a população que menos teve acesso. E nesse percurso, ela é uma das grandes contribuidoras e responsáveis por uma reflexão e uma prática acerca da leitura literária no Brasil. Muito obrigado, Eliana. Oi, Eliana, eu estou aqui para te homenagear e para cumprir esse papel com toda a minha paixão e meu carinho, eu escolhi algumas coisas do Manuel de Barros que eu queria dizer para você. O Manuel de Barros diz que as coisas que não têm dimensões são muito importantes. Eu não sei nem como mensurar toda a importância que você tem na minha formação profissional, na minha formação de escritor, na minha formação de contador de histórias e por isso eu me utilizo dessas palavras do Manuel de Barros. O Manuel de Barros também diz que a ciência pode medir algumas coisas como os órgãos de um sabiá, mas a ciência não pode medir os encantos de uma amizade, isso sou eu que estou dizendo, e de uma admiração. E ele ainda diz que os sabiás são seres que têm uma certa divindade. E eu queria dizer que assim como os sabiás divinam, você também divina na minha vida e por isso eu te rendo graças. Tá vendo esse círculo aqui? Você tá vendo com a bolinha aqui no meio e o cisco em volta. Eu quero te fazer o desafio de fazer esse círculo com a bolinha aqui sem tirar o lápis do papel. Você acha que consegue? Alô, alô, alô? Chegou. Tá, fala alguma coisa. Alô? Não fala alô alguma coisa. Fala uma frase inteira. Uma frase inteira. Por exemplo, eu perguntei se você gravaria amanhã, se a gravação de amanhã sai no sábado 29, se amanhã vai ter telão, se amanhã você vai fazer um ensaio de telão e gravação, nada disso eu recebi como resposta. Então, estamos nos adequando às situações possíveis com relação a essa casa do solar. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. Deveríamos ter ido mais vezes à cama delas ao anoitecer para ouvir sua alma, respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores naquele quarto cheio de colagens, pôster, agendas coloridas de veludo. Não as levamos suficientes vezes ao drive-in, ao tablado para ver Pluft. Neles vemos suficientes hambúrgueres e cocas. Não lhes compramos todos os sorvetes e roupas merecidas. Elas cresceram sem que esgotássemos nela todo o nosso afeto.
uma das dádivas da vida, talvez a mais preciosa, é ser amado, poder amar. Então, podem crer que 99% do que as pessoas disseram que me amam. E a única coisa que eu posso dizer para elas é que eu também as amo. Porque nós partilhamos juntas estradas muito difíceis. Todos nós, todos que apareceram aí. Inclusive meu neto, que perdeu o pai com 6 anos. Mas tem valido a pena viver. Obrigada a vocês por terem partilhado comigo essa tarde, né? Me fizeram recordar muitas coisas importantes na minha vida, que eu não quero esquecer, mas que quero lembrar como uma parte constitutiva de mim, e que me permite continuar partilhando com outras pessoas isso, não é? Sobretudo essa felicidade que eu tenho de estar vendo Fernanda aqui, os pais dela ali, não é? Eu ontem pensava assim, como vocês são felizes com os filhos que vocês tiveram e puderam consertar. Não é? Pensava olhando o Rodrigo, pensando no Rafael que não está aí, mas estou bem feliz, porque a realização dessa feira se deve muito a Fernanda, a sua obstinação, a capacidade que ela teve de cooptar pessoas para esse trabalho, que é uma coisa muito difícil, com cultura, e cultura que não é erudição, cultura que é cultivo da vida. É muito difícil você arranjar quem queira animar, né? As pessoas querem estimular consumo, e o consumo no final nos consome, e nós somos engolidas por ele, como uma história do lagarto que comia as mulheres, não é? Então, eu fico muito feliz de ter podido, no final das contas, vir aqui contribuir para que a Fernanda pudesse animar outras pessoas no próximo ano a fazer melhores encontros do que esse. Mas agradecer a Lucinha, sobretudo, que encontrou comigo na Fundação do Livro Infantil e Juvenil, né, aluna da UFRJ, fazendo um estágio lá, e a gente nunca mais se separou. Ela tem a vida dela, o caminho dela, mas eu sei que a gente está junto. E o importante é saber que, do seu modo, assim como Fernanda, do seu modo, cada uma delas está promovendo a leitura como uma forma de promover a vida das pessoas à sua volta, para que a gente não emburreça, para que a gente não endureça, para que a gente não se perca, como diz Drummond, para que a gente nunca largue as duas. Que vocês possam encontrar Ludo e sentirem-se aquecidos. Eu tenho certeza que vocês vão ler esse livro e nunca mais vão querer esquecer dele. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Foi muito bom estar aqui nessa cidade que eu amo tanto, com essa mulher maravilhosa que fez tudo por mim, que me fez sentir um afeto enorme pela vida, e eu tenho certeza que ela me fez mostrar que não podemos desistir jamais. Lutar, lutar e lutar. Venceremos. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. E vamos para a feira do ano que vem triplicar isso.